Boa. Boa noite, povo querido, graça e paz em nome de Jesus. Vai ser esperto, hein? Eu tinha conseguido um aqui para mim também, mas... Vamos abrir nossas Bíblias em um texto bastante conhecido. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Você provavelmente vai conseguir falar esse texto de cor, se você assim desejar. Na verdade, o nosso texto não é exatamente Romanos 8, 28. Mas é o que tem para agora, para esse momento, e depois a gente caminha um pouco mais. Como de costume, nós vamos também usar dois textos dessa vez. Um é Romanos 8 e o outro é Hebreus, capítulo 11. Foi até citado hoje de manhã pelo pastor Daniel, a Galeria dos Heróis da Fé, vamos passear por ele também. Romanos 8, 28, conhecemos bem, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados, daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o outro texto é Hebreus, capítulo 11. Mas antes de ir para lá, pense em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem. De quem? De quem ama a Deus. Quem ama a Deus, levanta a mão bem alto que eu quero ver. Isso significa que todas as coisas cooperam para o seu bem. Vamos ver uma lista de pessoas agora que levantaria a mão com certeza. E vamos ver como foi o bem deles. Hebreus capítulo 11 é conhecido, como eu já disse, como a Galeria dos Heróis da Fé. Nesse texto, o autor de Hebreus cita uma série de personagens, a partir do versículo 32, e eu vou invadir o capítulo 12 até o versículo 4. De Hebreus 11, 32, se você está tomando nota, até Hebreus 12, versículo 4. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para me referir, ou para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé, veja, agora começa a lista, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fugas exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, ponto final, e a gente respira. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Quem eram eles? Homens dos quais o mundo não era digno. Eu acho que não existe um título mais nobre para um cristão buscar. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E agora entra no capítulo 12. E, na verdade, quando foi escrito, não tinha capítulos e versículos, essa divisão que nós estamos acostumados. Então, era um texto corrido para eles e seguia dizendo, portanto, também nós, agora chega em cada um de nós, porque até agora estava falando deles. Eles que foram cerrados, que foram mortos, que foram perseguidos, eles, Gideão, Jefté, Baraque, Sansão. Mas agora nós, o que isso tem a ver conosco? É porque uma vez que nós
temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Palavra difícil, né? É o desprezo isso aqui, o desprezo dos outros. E está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Pastor, você falou que era até o 4, mas a perícope acabou aqui. E o final do 4 não tem nem ponto final, tem uma vírgula. Vamos assim mesmo? Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Fecha o olho um instante. Não é para orar, não. Você vai fechar o olho porque eu quero conversar com você. Eu tenho uma frase para falar para você. Uma única frase. Meu irmão e minha irmã, na sua luta contra o pecado, você ainda não resistiu até o sangue. Deus eterno, mais uma vez estamos diante da sua palavra e mais uma vez queremos conhecer o Senhor. Mais uma vez queremos ver o caminho que o Senhor tem para nós trilharmos, Pai. E, Pai, por misericórdia que o Senhor tem por nós. Fala, Pai, pelo teu Espírito, fala pela tua palavra. Por misericórdia, se faça ouvir. Precisamos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, eu gosto por demais desse texto, tá? Esse texto de Hebreus, para mim, ele é riquíssimo. E eu gosto também muito desse texto de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Mas eu confesso que é um pouco difícil você crer em Romanos 8, 28, se logo em seguida você lê textos como: alguns foram torturados não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição, mas fica tranquilo porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Foram apedrejados, mas todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor. Foram provados, cerrados pelo meio, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Foram mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Estranho, né? É essas coisas assim que faz com que os ateus eles digam: esse povo é louco, esse evangelho é... E aí eles zombam de nós, porque eles não entendem como é possível. O que diz o versículo 29? Aliás, antes de fazer essa pergunta, deixa eu fazer uma outra pergunta. O que é o bem daqueles que amam a Deus? Será que o seu bem é passar no vestibular, naquele curso que você tanto quer? Será que o seu bem é conseguir um emprego que pague, sei lá, 20 salários mínimos para você e que tenha 4 meses de férias por ano? Será que o seu bem é arrumar um marido cheiroso, que trata você muito bem, cheio do dinheiro e crente pra chuchu? Ou será que o seu bem é arrumar uma esposa que é um primor de mulher? Uma mulher amável, crente pra dedéu. É isso que é o seu bem? Constituir uma família bonita, com filhos lindos? Desculpa, que nem os meus. É porque eles são a cara da mãe. A gente casa com mulher bonita por misericórdia dos filhos, tá? É assim que funciona. Então, será que o bem é isso? É comprar uma casa na praia, ter filhos bonitos, montar uma família estruturada, e você ter um bom emprego, passar no vestibular, conseguir estudá-los, e é isso que é o bem? Poder viajar de vez em quando, para lugares legais. O que é o bem? Hoje eu estava conversando na hora do café da manhã com o pessoal na mesa acerca de um negócio chamado chave hermenêutica, que é a instrução que você tem que ter para conseguir destrancar o entendimento de um texto. E a chave hermenêutica aqui desse texto é justamente a ideia de o que é o bem. Você nunca vai concordar com esse texto se você não souber o que é o bem daqueles que amam a Deus.
Aí vem a pergunta, agora sim eu faço essa pergunta. O que diz o versículo 29, Romanos 8, 29? Não põe lá não, senão eu te pego, velho. O que diz Romanos 8, 29? Decor. Não? Por quê? Não. Não. Os que de antemão conheceu também os... Tá pegando? Isso! A fim de que ele seja o primogênito. A fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Isso mesmo. Vamos falar todos juntos? Agora sim, por favor. Vamos lá, Ezequiel. Socorre a gente aí, todo mundo. Romanos 8, 29. Porquanto aos que... Vamos todos juntos. Peraí. Não tá legal. Uns estão cantando a estrofe e outros ainda estão no primeiro. Uns estão cantando o refrão, outros estão na primeira estrofe. Vamos lá. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, o fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Primogênito nem sempre na Escritura significa o primeiro que nasceu. Muitas vezes significa o principal. Primogênito tem a ideia de o mais importante também, não apenas de o primeiro nascido, tá bom? Mas o que isso significa? Agora sim você tem a chave hermenêutica para ler o texto anterior, do versículo anterior. O que é o bem daqueles que amam a Deus? O bem, o seu bem, o que é que Deus deseja para você, para que possamos dizer, Deus quer o melhor para você. Deus está te dando o melhor. O que Ele precisa te dar para que possamos falar isso? Ele precisa fazer com que você pareça mais com Cristo. É isso que diz, ó. A finalidade é que você se pareça com Jesus. Então, se para você se parecer com Jesus, Ele vai te dar um marido bonito, uma esposa cheirosa, um salário bom, filhos amáveis, Ele vai te dar isso, porque isso vai transformar você em alguém mais parecido com Jesus. No entanto, se para você se parecer mais com Jesus, Ele precisa matar seus 10 filhos, tirar todos os seus camelos, todos os jumentos, todos te deixar cheio de feridas ao ponto de você se coçar com um caco de telha. De quem que eu estou falando? Se Ele precisar fazer isso, Ele vai fazer isso. Porque não existe nada melhor para você do que se parecer mais com Jesus. E é por isso que a gente passa a entender Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, como sendo algo realmente que era o bem de quem amava a Deus. Vamos voltar então para Hebreus 11? Tendo sempre essa ideia de Romanos 8, 28 e 29 na cabeça, vamos passear agora pela Escritura, em especial em Romanos. Oh, meu Deus, de novo! Em Hebreus capítulo 11. Eu não sei se você notou, nós demos uma pausa bem acentuada no meio do versículo 35. Por um motivo muito simples, quando começa o versículo 33, entra uma lista. Veja só, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Pastor, não acabou o versículo. Mas acabou o grupo. O primeiro grupo de pessoas. Eu até escrevi aqui, do ladinho da minha Bíblia, foram honrados pela fé. Foram os que venceram, tiveram vitórias contra os inimigos. Fecharam a boca de leão, extinguiram a violência do fogo, da fraqueza tiraram força, botaram o exército para correr. As mulheres que perderam filhos e queridos tiveram, pela ressurreição, os seus mortos de volta. Olha que beleza, olha que beleza. Mas o texto não para. Agora sim vem o segundo grupo, na metade do versículo 35, até o final do versículo 37. Alguns, no entanto, tiveram outro tipo de vitória, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Agora eu acho que você já não está mais com tanto interesse em se assemelhar a eles, não é mesmo? Ou dá para continuar, se você quiser. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, provavelmente se referindo ao profeta Isaías, foi assim que ele morreu. Mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras.
necessitados, afligidos, maltratados, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Se o primeiro grupo, como diz aqui, foi o grupo dos que foram honrados pela fé, o segundo grupo, como diz aqui na lateral da página que eu escrevi, honraram a fé. Ambos obtiveram vitória. Alguns foram honrados pela fé que tiveram e outros honraram a fé que tiveram. Ambos são alvo da nossa vida. Porque nós cristãos, todos os cristãos, nós somos chamados para nos envolver com ambos os tipos de causas. As causas daqueles que vencem pela fé e as causas daquele que, apesar da fé ou por causa da fé, conseguem ser mortos sem negar o Evangelho. O Evangelho nunca foi uma oferta de paz e bênção. Pode ser que você encontre paz e bênção. Aliás, essa paz que excede todo o entendimento, que é a capacidade de dormir no meio da tempestade, ela sempre acompanha aqueles que creem. Ela sempre está presente na vida de todos os que creem. Mas Deus nunca prometeu a ausência de tempestades. E nós vamos ver o tempo todo a igreja sendo perseguida e morta. Aliás, eu não sei se você sabe, nunca antes na história da humanidade morreu-se tanto pelo Evangelho como morre-se hoje. Nunca antes o número de cristãos assassinados por ano foi tão alto como hoje. A cada 10 cristãos que morrem no planeta, veja que absurdo isso. A cada 10 cristãos que morrem no planeta, 7 estão na Nigéria. É o país que de longe mais mata cristãos hoje em dia. E tem cristão sendo morto e perseguido por tudo quanto é lugar. Algumas histórias que eu quero compartilhar com vocês hoje, pelo menos uma aqui que eu quero trazer para vocês terem uma noção do tamanho disso. Um pastor no México, o México é um local também que é complicado ser cristão. Um pastor evangélico no México, crente, foi preso pela liderança do governo e foi torturado para negar o Evangelho. E ele permaneceu firme, não negou o Evangelho. E então, um belo dia, depois de já terem feito um monte de coisas com ele, arrancaram as unhas dele com alicate, bateram bastante, deram aquele banho para que ele se afogasse e depois ressuscitavam ele, deram choques de todos os jeitos e modelos. E quando percebiam que ele estava duro e não ia negar a fé, eles iam matá-lo e ele não ia negar a fé, eles tiveram uma ideia. Eles levaram aquele pastor para uma cela que dava para o pátio interno da cadeia. E dessa cela ele conseguia enxergar o pátio interno da cadeia. E lá no pátio, os soldados estavam segurando o filho daquele pastor e a esposa daquele pastor. E enquanto os soldados ameaçavam aqueles dois, os seus feitores diziam para ele: se você não negar a Cristo, seu filho vai morrer diante dos seus olhos. Meus irmãos, eu gosto muito de música, mas tem uma música que eu nunca fui muito fã dela. Mas depois que eu ouvi essa história, eu passei a considerar melhor. Porque na hora que o pastor viu aquilo, e a esposa dele falava para ele: força, fique firme. Então, diante da cena, ele começa amarrado, ele começa a cantar. Estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. E aí alguns dizem, não volto atrás, e ele cantava, não voltarei, não voltarei. E então deram a ordem e cortaram o pescoço do filho dele na frente dele. E aí voltaram-se para ela e falaram: vou te dar mais uma chance, negue a esse Cristo, ou vai acontecer a mesma coisa com ela. E o que ele fez? Estou seguindo a Jesus Cristo. Será que eu faria isso? Será que você faria isso? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Será que era esse versículo que ele tinha em mente? Acho difícil. Nós temos uma coletânea agora que eu quero compartilhar com você. Uma coletânea de versículos legais. Mas eu não sei porquê, ninguém marca eles nas Bíblias. E eu vou convidar você para marcar.
se você tiver coragem para isso. Primeiro versículo está bem pertinho do nosso. Qual que é o nosso versículo mesmo? João capítulo 15, versículo 16. Então vá para lá. Quando você chegar lá, você vai perceber que 4 versículos para frente existe um versículo que geralmente não é muito marcado nas Bíblias da maioria de nós. João capítulo 15, versículo 20. Eu vou pedir que uma voz masculina bem forte, por favor, leia para nós. Isso mesmo, não é o servo maior que o Senhor. Se perseguiram a Cristo, e perseguiram. Então perseguirão a vocês outros, e perseguirão. Quer um outro texto que ninguém marca? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, vamos lá? Uma voz feminina dessa vez, por favor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Vou perguntar de novo. Quem ama a Deus, levanta a mão. Pode baixar. Quem quer viver piedosamente em Cristo Jesus, levanta a mão. Não, peraí, você não entendeu. Ruth, lê de novo. Presta atenção nessa leitura. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Agora eu vou perguntar de novo. Quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, levantem suas mãos. Você tem certeza do que você está fazendo? Porque eu tenho mais um versículo para você. Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Esse versículo, quando eu bati os olhos nele pela primeira vez, eu era um adolescente, eu pensei, mentira, isso não está aqui. Isso não está aqui. Deus não ia colocar um versículo desses aqui. Filipenses, capítulo 1. Pastor Gianni, aí do fundo, pode erguer sua voz, ele é bem alto para a gente, por favor. Capítulo 1, versículo 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, não somente Foi concedido o quê? A graça. A graça de quê? Você sabe como que Deus vê o sofrimento dos seus filhos? O sofrimento do seu povo? Aliás, eu nem falei no começo, mas eu já tinha dito antes. Qual que é o título dessa nossa conversa de hoje, dessa pregação de hoje? Escolhidos para sangrar. Você sabe como que Deus lida com a morte do seu povo? Vá para Apocalipse. Vamos olhar alguns textos de Apocalipse. Primeiro no capítulo 6. Lembre-se que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós estamos no capítulo 6 de Apocalipse, nós vemos os selos sendo abertos. O primeiro selo no versículo 1, o segundo selo, versículo 3 e assim por diante. Quando chega no versículo 9, o quinto selo é aberto. E veja o que diz: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E eu imagino que a desse pastor mexicano e dos filhos dele deviam estar lá. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Em outras palavras, eles disseram: Senhor, nós morremos pelo Senhor, o Senhor não faz nada. E qual foi a resposta de Deus? Veja só. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. E lhes disseram que repousassem ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Deus está dizendo, sabe o quê? Eu não só não vou fazer nada, como eu sei que tem gente que ainda falta morrer, e quando chegar a vez deles, eu também não vou fazer nada. Eu vou deixá-los morrer pelo Evangelho. É isso que Deus está dizendo. Tem mais gente que precisa morrer antes que eu tome uma atitude, antes que eu vingue cada um de vocês.
É interessante, nós choramos e lamentamos a morte dos crentes, e devemos fazer isso. Se você não sente a morte de um cristão pelo fato de ser cristão, então você tem algum problema, meu irmão. Talvez você seja muçulmano, e eu estou falando sério, não é uma piada, porque os muçulmanos fazem festa quando um cristão é morto. Então, se você não dói em você, quando chega a notícia de que um homem perdeu a sua vida, uma mulher perdeu a sua vida, simplesmente porque escolheu crer em um Deus que os outros não gostaram, então, se você não se lamenta com isso, se isso não dói em você, analise seu cristianismo, ele provavelmente tem algum problema. Talvez ele nem exista. Mas Deus, quando Ele ouve acerca da morte dos seus filhos, por causa do seu nome, Ele se alegra pela vitória desses. E a gente já vai ver, já que o assunto é vitória, ande mais alguns capítulos para frente, vá para o capítulo 13. Veja que tem uma vitória no capítulo 13. É a narrativa de uma besta que emerge do mar. E essa besta vai pelejar contra os santos, contra os filhos do Senhor. E à medida que essa besta vai pelejando, ela vence os filhos do Senhor. Veja o versículo 7. Foi dado também para a besta, que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Essa besta vence o povo de Deus. Como que ela vence o povo de Deus? Matando-os. É matando um crente que Satanás vence. Mas, cara, a Escritura é linda, a Escritura é espetacular. E tem algumas coisas que bugam o nosso cérebro. Nós não fomos programados para entender, e no céu a gente vai entender direito, mas isso aqui é uma coisa que eu não entendo. Porque olha o paradoxo da Escritura. A besta vence o crente quando ela o mata. E quando é que o crente vence a besta? Quando ele é morto por ela, sem negar a sua fé. Volte um capítulo. Capítulo 12, versículo 11, veja. Eis, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Esses que vencem, esses que pelejam, no meu texto o subtítulo é A Vitória de Cristo e do seu povo. Qual que é a vitória do povo de Cristo? É morrer pelo Evangelho sem negar. Mas a mesma Bíblia que diz que isso é vitória do povo também diz que a vitória de Satanás é quando ele nos mata. É estranho isso e é lindo isso. Então quando Satanás ele consegue derrubar um cristão, e ele consegue mandar um cristão para a cova, e todos os islâmicos ao redor, e os hindus ao redor, e os budistas e os ateus começam a celebrar, e Satanás celebra, matamos mais um. Deus, nesse momento, está recebendo esse um no céu sob aplausos, dizendo parabéns. Você não considerou sua vida mais importante do que o rei. Parabéns, seja bem-vindo. E ele recebe uma coroa, como nós acabamos de ver no capítulo 6. Recebe vestes brancas, porque ele é um herói que morre pelo Evangelho. Olha que lindo. Nós somos chamados para uma batalha, sabia? Eu disse que nós temos feito, por tanto tempo, o apelo errado. Nós chamamos as pessoas falando, você quer ir para o céu? Você quer ser salvo? Gente, é muito bobo fazer um pedido desse, uma pergunta dessa. Estava até falando para vocês, é a mesma coisa que perguntar, Dona Alexandrina, a senhora prefere comer um sonho de valsa ou tomar uma martelada no dedão do pé? Meu irmão, não dá para brincar com isso. Não é assim que a evangelização deveria funcionar, porque existe um custo, como eu já disse. Então ofereça esse custo. O custo está aqui. No momento em que você abraça essa fé, meu irmão e minha irmã, você está pintando um alvo no peito. E Satanás é um bom atirador. É isso que acontece com todo cristão. Ele vai atrás de você, ele não vai te deixar em paz. E ainda assim, sabendo disso, eu pergunto para você, você quer esse Cristo? Você quer fazer parte dessa família? Da família de Deus que recebe cada um dos que morrem por Ele e que os acolhe e que tem uma recompensa para eles. Você quer fazer parte dessa família que morre pelo Evangelho, mas morre feliz? Você quer fazer parte desse povo? É um apelo às avessas, né? Eu estou oferecendo só martelada no dedão do pé. E sabe o que é mais louco? É que ouvindo isso, tem muita gente que vai dizer, eu quero isso.
Certa vez eu estava indo para São Paulo para o mestrado e estávamos no avião, eu e o pastor Alessandro, um colega que ia sempre comigo. Eu já fui pastor auxiliar dele, inclusive. E aí, de repente, eu falei para ele, cara, ontem eu vi uma música tão linda, e comecei a falar da música do grupo Logos. E falava assim, quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite agradável ou impensado, não quis ser gentil ou educado. Apenas disse que havia algo importante para ser feito. Mas para que esse algo eu conhecesse, eu deveria andar junto com ele e pensar os seus pensamentos. Amar o mundo com o seu amor e conhecer de perto a dor e os vales mais profundos. Provar um pouco dessa solidão e o desamparo desse mundo. E aí, à medida que eu ia falando e meu olho enchendo de água, vocês já viram que eu choro fácil, e meu olho enchendo de água, o pastor Alessandro olhando para mim com o olho dele cheio de água. Olha que letra, é só oferta aos nossos olhos, né? Desgraças, só marteladas no dedão. E ele com os olhos cheios d'água, ele vira para mim e ele fala uma frase que eu nunca vou esquecer. Ele fala, se a proposta é boa assim, fala para Deus que eu estou dentro. Isso é antinatural. Isso é antinatural. E é isso que é lindo no Evangelho. Porque ele é irresistível. Cristo é irresistível. Andar com ele é algo tão grandioso que vale morrer por ele. Andar com ele é algo tão grandioso que vale ser torturado. Ver minha família padecendo. Mas eu não nego esse Cristo. Eu quero caminhar com ele. E agora a gente chega no texto de Hebreus, no capítulo 12. Nós já vimos, passamos rápido pela galeria dos heróis da fé, mas o texto, como eu falei, ele não para nos heróis da fé. O autor, ele diz agora que nós temos a rodear tão grande nuvem de testemunhas. Eu gosto de pensar na seguinte ideia. Quando você olha dos versículos 1 a 3, você consegue perfeitamente imaginar um estádio olímpico, onde os jogos aconteciam. E um dos jogos mais importantes, provavelmente a prova mais importante, era a prova da maratona. A maratona era uma corrida de 42 quilômetros, como é até hoje, e ela começava em outros lugares da cidade e, de repente, terminava no estádio. E à medida que a pessoa entrava correndo no estádio, ela olhava ao redor e todo mundo ficando em pé e gritando o nome daquele cara que estava chegando em primeiro lugar, para estimulá-lo, para que ele corresse mais rápido, para que ninguém o ultrapassasse, para que ele pudesse olhar e ver a linha de chegada e com os olhos fixos lá, ouvindo o nome dele sendo gritado para a multidão, corresse na direção e rasgasse a faixa no peito. É essa cena que você tem que ter em mente quando você passa pelos versículos 1, 2 e 3 do capítulo 12. O autor está dizendo que agora que nós temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas, quem? Esses caras do capítulo 11. Eles já correram, eles já padeceram, e agora eles estão passando o bastão, e é a nossa vez, e eles estão todos na arquibancada, olhando para nós, e eles estão todos a rodear-nos. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que nos desembaraçar do peso e do pecado que nos assedia. Note bem que ele coloca as duas coisas, peso e pecado. Eu não sei se você já correu. Eu fui atleta de atletismo durante um tempo, e uma das coisas que a gente fazia era gastar um dinheiro absurdo, comprando um tênis, que era 17 gramas mais leve do que o outro modelo. E a gente pensava, uau, 17 gramas no pé direito, com 17 gramas no pé esquerdo, eu estou 34 gramas mais leve do que eu estava antes, cara. Eu vou voar essa tarde nessa pista. E é um absurdo como a gente gasta dinheiro mesmo para comprar roupas cada vez mais leves e faz dietas absurdas para ficar cada vez mais leve no atletismo, para que você possa correr cada vez mais rápido. E então imagina você, olha do lado e vê um sujeito com um saco de cal de 25 quilos amarrado nas costas. Como que vai ser o desempenho desse sujeito na corrida? Vai ser péssimo. E é por isso que o autor está dizendo, nessa corrida, com essa nuvem de testemunhas ao redor, cara, se livra do peso. Se livra de todo o peso extra. Ah, pastor, o senhor está falando do pecado? Não. Além do pecado, se livra do peso. Pastor, não sei o que é, você está me mandando emagrecer, está me chamando de gordo. Não é isso. Eu estou dizendo que existem determinadas coisas nas nossas vidas que elas não são propriamente pecado, mas que elas atrapalham a nossa carreira. Para que você vai num determinado lugar, se você sabe que lá você vai se colocar tão face a face com o pecado que, olha, qualquer sopro, opa, caí, pequei. Para que você vai fazer isso?
Certa vez o baterista da nossa igreja, ele tinha sido músico profissional a vida inteira. Aos 14 anos de idade, ele saiu de casa e foi tocar profissionalmente na noite. E quando ele foi para a nossa igreja, ele tinha 37. Dos 14 aos 37, ele não tinha feito outra coisa, ele só tinha tocado bateria na noite. Uma vez eu estava com ele no escritório, e ele, nessa época, tinha abandonado tudo porque o casamento estava ruindo. Então, em conversa com a esposa, ele falou, vamos abandonar tudo e cuidar da família? Só que você sabe, a nossa vida financeira vai lá para o chinelo. E ela falou, eu topo. E eles abandonaram tudo, se mudaram para Maringá, porque é onde estava a família dela, que poderia prestar assistência para eles. E é onde tinha uma igreja que eles poderiam frequentar, o tio deles frequentava a nossa igreja. E esse cara virou guardador de carros. Guardador de carros. Quem ganhava 15 salários num mês, 30 salários no outro mês, 20 salários no outro, de repente passou a ganhar R$800 por mês. A esposa teve que virar cozinheira para poder botar comida dentro de casa, para poder pagar as contas. Um dia, ele estava no meu escritório, ganhando essa merreca. Ele estava sentado no meu escritório, eu trabalhando aqui no computador, toco o telefone dele, e ele começa a falar, não faço mais isso, não estou mais tocando, não. Aí quando ele desligou, eu falei, quem era? Ele falou, Ivete Sangalo. Um outro dia, ele pôs no Viva Voz, para ele não dizer que, depois eu não dizer que não era verdade. Ele pôs no Viva Voz. Era o empresário do Daniel. O cantor sertanejo, Daniel. Ligando para ele. E esse da Ivete Sangalo, deixa eu falar desse. Da Ivete Sangalo, ele estava sendo convidado para tocar durante 4 dias, em Camboriú, durante o carnaval. E aí a proposta era muito boa. Ele vira para mim e fala, pastor, eu estava fazendo as contas aqui, pastor. O que eu vou ganhar em 4 dias tocando para a Ivete é a mesma coisa que eu ganharia em 3 anos guardando carros. Deixa eu ir lá, pastor. E eu tenho que tomar cuidado para não soltar o nome dele aqui enquanto eu estou contando a história. Eu falei, meu irmão, eu não estou proibindo você de ir. Ah, pastor, mas não é pecado tocar bateria. É verdade. Não é pecado tocar bateria. Mas responde para mim, você consegue ir e tocar com ela sem escandalizar? Sem escandalizar as pessoas que são crentes? Sem beber? Sem se envolver com droga? Sem arrumar confusão, que ele é extremamente briguento? Sem trair a sua mulher? Ele falou, para. Falei, então tocar não é pecado, mas é peso. Porque é através desse ato não pecaminoso que você vai pôr o pé no pecado. Entendeu o que é o peso? E agora esse autor de Hebreus está dizendo, se livra desse peso, e se livra do pecado, e corre a carreira que está proposta para você. Mas preste atenção, corre o risco de você chamar a sua atenção essas vozes que estão ao redor. E daí no versículo 2 ele fala, mas não olha para elas não. Olha firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. É ele ali, ó. Ele que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Então olha para ele, é ele que tem que te inspirar. O pessoal que está em volta serve só para dizer, vai, grita o seu nome. Mas a tua inspiração está na tua frente, você mira nele e corre. E à medida que você corre, você se livra de todo o peso, livra do pecado que se enreda nas suas pernas, livra-se de tudo, para que você possa correr, porque ele é digno disso, ele é digno dessa carreira. Ele fez isso. E agora o teu papel é imitar a esse Cristo. E aí você chega no versículo 4. Antes de falar do versículo 4, deixa eu falar do livro de Hebreus. Você sabe por que o livro de Hebreus foi escrito? Porque havia um grupo de judeus no Império Romano, lá pelo ano 60, 70, um período em que era autorizado ser judeu, mas era proibido ser cristão. Eles tinham se convertido do judaísmo para o cristianismo, e agora eles estavam sendo perseguidos. E eles olhavam ao redor e viam os judeus sem serem perseguidos. E eles estavam inclinados a voltar, querendo fazer o caminho reverso. E então o autor de Hebreus escreve para dizê-los, não façam isso, não voltem. E aí o livro inteiro veja, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior ao sacerdote, Jesus é superior ao sacrifício, Jesus é superior ao templo. Por que você vai voltar para a sombra, enquanto o real está aqui diante dos seus olhos? Não faça isso. E agora ele chega para esse povo e fala, vocês estão com medo de morrer? Vocês estão com medo de perseguição? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Na luta de vocês contra o pecado, vocês ainda não resistiram até derramar o sangue. É isso que diz o versículo 4.
Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E aí você pensa, quando fala de sangue, você pensa nos heróis da fé, né? O cara que foi cerrado pelo meio, que foi morto ao fio da espada. É verdade, eles derramaram o sangue. Mas lembra que nessa corrida você tem que ter alguém bem diante dos seus olhos. Em quem que você está mirando mesmo na corrida? Em Cristo. Então quando fala, você não derramou o sangue ainda, na sua luta contra o pecado, ele está se referindo a Cristo. E agora a pergunta que não quer calar. Como foi que Cristo derramou o seu sangue? Aí você fala, foi lá na cruz, pastor, com a coroa de espinhos, com as chicotadas, com os cravos nas mãos e nos pés. Eu digo que está certo, mas que está errado. Está certo, porque sim, ele derramou sangue lá, não dá para dizer que não derramou, mas eu não estou me referindo a esse sangue. É isso que eu quero dizer. Porque ser crucificado é uma coisa que Deus tinha separado para Cristo. Ele não separou isso para você, pelo menos espero que não. Coroa de espinhos, chicotes, lança perfurando no lado. Isso não é o que ele tem para você, espero que não. Não é o que ele tem para o pastor Valdir, espero que não. Eu espero que ele não tenha isso para nós. E também se ele tem para nós, que venha. Mas, no geral, quantos cristãos já foram perfurados com coroa de espinhos e pregados numa cruz? Não é o que ele tem para os cristãos em geral. Então, se eu tenho que imitar a Cristo, se eu tenho que olhar para ele, ser como ele, inclusive na minha luta contra o pecado, derramando até o sangue, ele deve estar se referindo de outro derramar de sangue. E qual será? Vamos para Lucas 22 e você vai ver. Em Lucas 22, e a gente começa a caminhar para o final. Em Lucas 22, existe uma narrativa que aparece em outros evangelhos também. Mas eu fiz questão de pedir que você abra em Lucas, porque a partir do versículo 39 de Lucas, essa narrativa aparece em Lucas com um detalhe que não aparece nos demais. Veja só, Lucas 22, do 39 até o 45, diz o seguinte: E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra. Eu acho tão legal essas nomenclaturas, né? Cerca de um tiro de pedra. Cara, qualquer um entende que a distância que o cara foi. Qualquer um entende. Ele não deu metros, polegadas, nada, mas ficou claro. Cerca de um tiro de pedra. E de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Veja o versículo 44. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Nós somos chamados para imitar a Cristo. E o autor de Hebreus diz que na nossa luta contra o pecado nós não chegamos a derramar o nosso sangue. Então, se eu sou chamado para imitar a Cristo e Cristo derramou o seu sangue, eu devo imitá-lo como? Sendo crucificado? Não, não preciso buscar isso. Sendo açoitado e chicoteado? Eu não preciso buscar isso. Eu preciso buscar esse derramar de sangue aqui. O nome do que aconteceu aqui, o nome técnico, é hematidrose. Temos uma médica aí, né? Então, se eu falar alguma bobagem, você joga o sapato em mim, por favor. O nome técnico disso aqui é hematidrose. É quando, por algum motivo químico ou biológico mesmo, existe o rompimento dos vasos sanguíneos que nós chamamos de capilares. Eles ficam bem próximos da pele. São vasos finíssimos e aí eles inundam as glândulas de suor. E quando a pessoa sua, sai aquele suor sanguinolento. E quem bate o olho e vê o que está acontecendo, fala: olha, ele está suando sangue. Isso acontece em algumas circunstâncias que é até mais compreensível, são mais circunstâncias que são mais fáceis de entender, como, por exemplo, uma pessoa toma uma picada de cobra, ou ela é envenenada por alguma coisa, e por causa disso o organismo dela reage de tal modo que acontece essa hematidrose, e a pessoa começa a suar sangue. Mas no caso de Jesus, ele não tinha bebido veneno. No caso de Jesus, a causa da hematidrose era uma angústia interna. E você sabe que angústia é essa? Ele tinha poder para escapar da cruz
Ele já tinha declarado isso. Se eu quisesse, eu falava aqui, vinha 12 legiões e acabavam com vocês. Ele tinha poder para escapar da cruz, mas ele sabia que não devia. Ele sabia que tinha que abraçar essa cruz. Então ele estava entre o dever e o querer. Ele estava dividido entre aquilo que eu quero fazer. Pai, afasta de mim esse cálice. Mas não seja o que eu quero. Senhor, seja a tua vontade. Porque a gente lê muito assim, Pai, afasta de mim esse cálice, contanto não seja feita a minha vontade, sim a tua. É muito fácil. Eu duvido que tenha sido assim. Deve ter tido uma pausa dramática, deve ter tido uma luta interna, a palavra deve ter subido e ele engolido, e a frase voltou e ele engoliu. Faça-se, não, faça-se a tua vontade, vai, Pai. Deve ter sido duro para ele pronunciar isso. Imagina a seguinte cena. Alguém pega você, amarra uma corda no seu pescoço e uma pedra enorme e te lança numa piscina. E então você está lá preso com a corda e você olha para cima e a superfície está 1,5 metro de distância. Mas detalhe, você tem uma faca na mão. Problema resolvido. Teria sido resolvido se antes de cair na água você não tivesse ouvido Deus dizer, não corte essa corda. Essa era a situação de Cristo. Ele tinha o poder para se livrar, mas ele sabia que ele não podia. E nessa luta dele entre o querer e o dever, hematidrose, ele começou a suar sangue. Foi uma angústia interna tão grande que os vasos sanguíneos dele se rompiam e ele suava sangue. Volta para Hebreus 12:4. Na sua luta contra o pecado, entre o querer e o dever, você já chegou a derramar o seu próprio sangue? Não sangrando pelos cravos, mas sangrando com seu suor sanguinolento. Na sua luta, quando você quer pecar ou não quer pecar, nas suas lutas internas no seu quarto, na solidão do escuro. Nessa hora em que o pecado convida você, você chegou a suar sangue? Se você está pecando antes de suar sangue, meu irmão e minha irmã, eu vou te contar uma coisa. Você está desistindo cedo demais. Porque se você tem que correr olhando para Cristo, mirando nele, foi assim que ele resistiu ao pecado. Ele resistiu até o ponto de sangrar, até o ponto de suar sangue. E na nossa luta contra o pecado, nós ainda não chegamos ao ponto de suar sangue. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e a tempestade vem e bate na minha porta, qual que é o meu papel? Resistir firme. Nem que eu tenha que ver minha esposa, meus filhos sendo sacrificados na minha frente enquanto eu canto acerca do meu amor para Deus e da minha fidelidade constante. E no dia em que eu pecar, depois de suar sangue, pode ser que alguém bata no meu ombro e fale, agora você resistiu bastante. Tudo bem, agora você está liberado para pecar. Como se pudesse, né? Mas agora, se você não chegou a suar sangue e já está pecando, meu irmão e minha irmã, você está desistindo cedo demais. Isso é que é cristianismo. É isso que Deus espera de cada um de nós. E como eu falei para vocês já, presbiterianos são péssimos evangelistas, né? Presbiterianos são péssimos em falar do evangelho, arrebanhar multidões e trazê-los aos pés da cruz em prantos, entregando suas vidas para ele. Sabe por quê também? Porque a gente vira as coisas no avesso. E eu vou fazer essa oferta depois de falar tudo isso. Eu vou fazer essa oferta de evangelho para você. Depois de falar tudo isso. Depois de eu dizer do custo, o tamanho do custo que tem seguir a Cristo, eu ainda assim vou insistir. Você quer entregar sua vida para Cristo? Se você morrer hoje, como gostam os evangelismo explosivo, se você morrer hoje, você tem certeza que vai para o céu? Você sabe qual é o destino da sua alma? Você quer chegar para Cristo e falar, Senhor, até hoje eu tenho sido dono de mim mesmo. Dona de mim mesmo. Mas hoje eu quero entregar minha vida para o Senhor. Então, se você quer isso, e note bem, eu não estou te oferecendo uma promessa de um céu maravilhoso, apesar de que esse céu vai estar lá te esperando. Eu não estou prometendo para você, não estou convidando você a se entregar para alguém que vai caminhar com você e carregar você no meio da tempestade. Apesar de que ele vai fazer isso, eu estou oferecendo um relacionamento de compromisso e entrega. Porque lembra o que eu falei? Se você disser sim para isso, você é trigo de verdade. Se você disser sim só para as coisas boas, o doce e colorido algodão doce da eternidade com Cristo, então você é um forte candidato a ser joio
pelo resto da sua vida. E é por isso que eu estou tendo a ousadia de fazer esse apelo hoje, depois de uma pregação sanguinolenta. E eu pergunto para você, que até hoje não tem certeza da sua salvação, até hoje você tem medo da morte. Eu pergunto para você, você quer fazer parte dessa família? A família desse Deus, que recebe cada um dos seus filhos de braços abertos, não estando preocupado com a morte deles, mas aquele Deus que o recebe apesar e principalmente por terem morrido por ele. Esse Deus que garante que mesmo que você, aos olhos de todos, você perca essa batalha aqui, e você seja subjugado pelo seu inimigo aqui, ainda assim esse Deus vai dizer, é exatamente aí que estará a sua vitória, em considerar o amor por Cristo por maior do que a sua própria vida. Você quer fazer parte disso? Você quer encontrar esse tipo de propósito que leva pessoas a fazerem isso? Você quer isso? Eu vou convidar você para orar. Vamos abaixar nossas cabeças agora nesse momento. Nós vamos fazer a oração em que vamos encerrar esse nosso momento de conversa. No entanto, eu quero fazer um desafio para você que até hoje você tem dúvidas acerca da sua salvação. Eu quero fazer o desafio para você que nunca teve esse momento de entrega genuína, que nunca chegou para Cristo e falou, seja o dono da minha vida. Quero fazer esse convite para você que tem sido dono do seu próprio coração e tem regido a sua própria existência. Se você quer ser propriedade de um Senhor que é muito maior do que você, eu quero que você fique em pé, e todos de olhos fechados, eu quero que você fique em pé, enquanto nós vamos fazer essa oração. Fique em pé no seu lugar, não vou chamar você aqui para frente, eu só quero que você fique em pé no seu lugar, dizendo, Senhor, eu sei o custo, e ainda assim eu quero ser seu. Senhor, eu sei o custo, e ainda assim eu quero ser sua. Eu quero fazer um convite para você ser incomodado. Eu quero fazer um convite para, se você ainda não entregou o seu coração para Cristo e não pretende fazer isso, eu quero fazer um convite para o Espírito Santo para incomodar você e tirar o seu sono e não deixar você dormir. Pelo menos não dormir em paz enquanto você não entregar o seu coração para Ele. Porque viver para si mesmo ou para si mesma é o pior e mais mesquinho dos projetos que você pode desenvolver na sua vida. Deus eterno e bendito, nós queremos agradecer porque aprouve ao Senhor sangrar em nosso benefício, Pai. Muito obrigado porque o Senhor não considerou que a morte fosse algo grande demais para fazer com que o Senhor se amedrontasse diante dela. Pelo contrário, Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor venceu a morte. E o Senhor vence essa morte juntamente com os seus, quando eles morrem pelo Evangelho, porque o Senhor prometeu a ressurreição de cada um de nós. E te agradecemos por isso, Senhor. Te agradecemos porque somente no Senhor morrer passa a ter um significado. Somente no Senhor morrer passa a ser algo digno, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor imprimiu significado nas nossas vidas, daqueles que já têm ao Senhor. Muito obrigado porque essas pessoas que querem se render ao Senhor hoje, Pai, elas entenderam o custo e ainda assim elas querem o Senhor na vida delas e elas querem entregar a vida delas para o Senhor. Então que o Senhor faça com que todo o medo da morte seja arrancado, faça com que no coração delas, Pai, em nome de Jesus, elas encontrem uma motivação genuína para servir ao Senhor e seguir ao Senhor, enquanto o Senhor permitir que elas respirem nesse mundo, Pai. Que o Senhor dê para cada uma dessas pessoas, Pai. Que o Senhor dê para todos aqueles que recebem ao Senhor a clareza do tamanho do custo que eles vão ter pela frente. E ainda assim, dê para eles um zelo maior, um apego maior ainda do que o apego que eles têm pelas próprias vidas. Um apego pelas Tuas coisas, Senhor, pela Tua causa e pelo nome do Teu Filho, Pai. Dê isso para eles, Pai. Retire todo o medo de morte, retire todo o medo de viverem uma vida infrutífera. Dê para eles a certeza de que a vida deles tem propósito. Dê para eles a certeza de que a vida deles é Tua e de que viver para o Senhor é o melhor projeto de vida que eles podem encontrar. Seja conosco e seja com eles, Pai.
Caminha conosco todos os dias, refrigera o teu povo, alivia, Pai. Alivia o sofrimento e angústia daqueles que sangram pelo teu nome, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de pensar suas feridas, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de acalentar seus corações machucados. Sabemos que existem muitos dos seus que ainda serão protegidos pelo Senhor. E sabemos que tem muitos dos seus que serão abatidos por amor ao Senhor. Então clamamos por ambos e clamamos por nós, para que o Senhor não deixe que essa facilidade que nós temos no Brasil amoleça a nossa fé, Senhor. Que o Senhor não deixe que essa facilidade, essa liberdade que nós temos no Brasil amoleça o nosso cristianismo e nos torne cristãos fracos, Pai. Pelo contrário, que o Senhor nos dê uma fé de fibra, uma fé vigorosa, assim como o Senhor dá para a igreja perseguida sobre esse planeta, Pai. Cuida dos nossos irmãos perseguidos e recebe-os na glória no dia que eles tombarem aqui pelo Teu nome. Cuida deles e cuida de nós. Cuide de todos esses que ficaram em pé nessa noite. Clamamos isso em nome de Jesus. Quero pedir que todos fiquemos em pé nesse momento agora. Vamos receber a bênção. Ou ainda tem mais coisa depois no final? Tem teatro, então não vou impetrar a bênção. Vamos só orar mais uma vez então. Pai eterno, mais uma vez falando com o Senhor, quero clamar para que o Senhor fale sempre pela Tua palavra e que até o último momento desse encontro, Senhor, que nós sejamos desafiados a seguir o Teu nome, abraçando qualquer custo que o Senhor quiser nos dar. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém, Senhor.